Olá, tudo bem? Como é que vocês estão, segundos anos? Turma 201, 202, 203 e 204. Estamos com bastante material disponibilizado para vocês, né? Porque cada aula eu faço uma videoaula. E vocês perceberam, para quem está acompanhando cada tema, cada texto, vocês estão observando que nós estamos sempre em volta do nosso eixo central do primeiro trimestre, tá? Primeiro trimestre, eixo central. Todas as reflexões retomam a ideia de campanha da fraternidade, de amor ao próximo, tá? Então, todos os temas que vêm, todos os textos que eu estou disponibilizando, tem essa ideia. A ideia perpassa a emoções, a forma como eu me comporto diante da realidade das situações. Então, tem situações relacionadas ao altruísmo, à tolerância, a perdão, a amor, a voluntariado. São palavras-chave que estão perpassando toda essa nossa caminhada de primeiro trimestre, tá? Estamos aí numa caminhada boa. Então, para quem ainda não olhou as aulas anteriores, é bom dar uma olhada para entender por que esse próximo texto. Esse material que vocês vão estar vendo agora, a videoaula 5, vai estar fechando um pouquinho sobre a questão, por causa daquele filme, dos voluntariados, das ONGs e das intenções desses voluntariados. Porque fazer o bem é ótimo. Fazer o bem é fazer o bem para mim. Quando eu saio da minha acomodação e vou ao encontro do outro, eu posso pensar assim, nossa, eu fiz uma boa ação hoje. Mas eu não sei porque a boa ação que eu estou fazendo para o outro, isso volta para mim. Eu tenho um bem-estar muito grande, tá? Neurologicamente falando, tudo aquilo que eu faço para o outro, ao invés de... Mas o outro se sentiu bem? Sim, mas eu me sinto melhor ainda. Eu me sinto confirmado no fato de perceber qual é o sentido da minha vida, que foi a nossa aula anterior. Afinal de contas, qual é o sentido da tua vida? Tua vida é importante, você se sente uma pessoa importante? Importante no sentido de se sentir pessoa digna, de se sentir amado, respeitado, acolhido. Então, esse nosso assunto, essa videoaula 5, esse material que eu vou disponibilizar para vocês, como sempre, eu coloquei como título Voluntariado, Transformação e a Sociedade Brasileira. Brasileira, poderia falar de uma sociedade. Tá? Nós vamos sempre trazer esses assuntos para o campo da cultura religiosa, porque esses assuntos são discutidos na filosofia, na antropologia, na psicologia, mas nós, FHCR, vamos trazer esta reflexão e estes debates para o campo das culturas religiosas. Como estudiosos, como pessoas que no futuro ou agora já temos uma escolha, tá? Mas nesse campo das tradições religiosas, o último texto que vocês trabalhavam até era esse assunto, né? O que as religiões têm em comum? E a palavra bem grande que veio lá, né? Em relação ao amor ao próximo. Não tem como viver uma experiência de Deus? Quem é Deus? Deus, a Bíblia, né, que é um texto sagrado dos cristãos, e outros diz, Deus é amor. Como que eu vou dizer que Deus é amor se eu não faço a experiência de amor? Eu já experimentei o que é um amor divino. Esse amor desapego, esse amor que eu não fico só olhando em volta dos meus problemas, mas eu saio um pouquinho, eu olho um pouquinho o que acontece em torno de mim. Então, esse tema, Deus, amor, voluntariado, transformação, isso acontece na sociedade onde você vive. E nós, como ensino médio, segundo ano, eu sempre falo para vocês, nós vamos amadurecendo. E conforme o tempo vai passando, os dias vão passando, nós vamos entendendo melhor as coisas. Nós vamos entendendo que as coisas acontecem. E conforme as coisas acontecem, nós vamos dando significado para elas. Então, qualquer ação que você tiver, dê um significado para ela. Ela vai ser positiva ou negativa dependendo da intensidade de significado que você vai dar para a tua ação. Então, essa primeira imagem eu coloquei uma moça e duas crianças, né, brincando, pintando o rosto dela. Eu achei essa imagem muito expressiva, porque as imagens são da internet, tá? Quando eu pego essas imagens, eu procuro, porque eu quero que vocês leiam as imagens.
É uma forma de ler, a leitura imagética. Então aqui diz assim, o que se busca são ações que não estejam sustentadas na ideia de compaixão, mas focada na participação cidadã. Aí eu pergunto, tá, professora, não é para ter compaixão de quem é desprovido de qualquer coisa, do pobre, daquele que não teve estudo, daquele que é doente, daquele abandonado? Não é. Não, é para ter compaixão, mas eu não posso ficar só na compaixão. Eu tenho que ter o sentimento de compaixão e este meu sentimento de compaixão tem que me levar a ter uma ação, algo concreto, ação. Essa ação pode ser qualquer atitude. Então, o fato de ter compaixão é super positivo, é um sentimento muito bom, ter compaixão pelo outro, se colocar no lugar do outro, como nós vimos as palavras-chave, tolerância, compaixão, perdão, empatia, tudo isso é importante. Mas eu digo, a fé sem obras, ela é morta, é uma passagem também do texto sagrado dos cristãos. Eu preciso colocar no meu dia a dia esses meus conhecimentos, que eu já tenho aqui armazenado na minha vida, até da formação familiar, que muitos familiares já educam vocês para ver o próximo, amar o próximo, ajudar o próximo. Aí nós vamos crescendo, outras coisas vão ocupando espaços em nós e às vezes a gente deixa de lado esse momento de eu comigo mesmo, dar significado aos meus sentimentos. Então aqui, o trabalho voluntário no Brasil, ele está nos estudos, um pouco da parte da história, lá em 1512, com a colonização portuguesa, na região de Santos, né? Tinha as casas de misericórdia. Nessa casa de misericórdia, grandes hospitais, que não era bem essa ideia de hospital que nós temos hoje, acolhiam pessoas não só doentes, mas abandonados, doentes, pobres, iam para lá. E daí as damas, né, as damas da caridade, que eram mulheres ricas da família lá imperial, outras de famílias abastadas, iam lá nas casas de misericórdia ajudar essas pessoas. Mas esse trabalho tinha um cunho assistencialista, porque enquanto elas ajudavam a comida, dar a sopa, dar o remédio, dar uma orientação, elas também se projetavam. Mas e daí, professora, tem alguma coisa errada nisso? Não, nós não podemos deixar de fazer o bem só porque eu estou me projetando. Olha, foi a dama de caridade que fez. Então começou assim, só que com o passar do tempo, isso foi ganhando proporções maiores. Não só as damas de caridade, já lá no início, mas isso foi ganhando, né? Foi ganhando espaço na sociedade. E as empresas se interessaram também pelo voluntariado. Enquanto empresa, tem toda uma legalidade para organizar o trabalho empresarial. E como é que ia fazer isso agora? Eu vou numa empresa, faço um trabalho e está tudo certo? Não, precisava legalizar. Então, na Constituição Federal de 1988, vendo o lado das garantias dos direitos humanos, direitos individuais, volta de novo o trabalho voluntariado, mas aí respaldado na lei. Então hoje, posso sim fazer um voluntariado? Pode, é o que nós vamos ver aqui. As empresas pegaram isso como terceiro setor. O terceiro setor é exatamente esse outro lado que desenvolve projetos, e esses projetos exatamente para atender as necessidades ou das pessoas que trabalham naquela empresa ou comunidades onde aquela empresa está instalada, bairro, cidade, né, o município ou o estado. Então eles desenvolvem trabalho em prol dos mais necessitados com, eu diria, dinheiro daquelas empresas. Então é chamado terceiro setor, que veio ali com a Constituição de 1988, né, inclusive a falecida, né, esposa do ex-presidente, né, Fernando Henrique, estava esquecendo o nome do nosso primeiro presidente ali, ela que tomou a frente desse terceiro setor em termos de organização. Aí veio a lei 9.608/98, que deu todo um ordenamento jurídico. Como fazer o voluntariado, duração do voluntariado, o que faz um voluntariado. A lei veio dar esse respaldo empresarial. Mas lembre-se que o voluntariado, antes de ser empresarial, ele era de uma atitude individual das pessoas. Dali que começou o voluntariado.
E o voluntariado, com essa questão da legalidade das empresas, tendo um setor, né, de projetos das empresas, elas se consolidam. Elas conseguem ali desenvolver um trabalho além do objetivo dela enquanto empresa. Ganha um novo foco, tá, com essas demandas empresariais. Então continuou o voluntariado porque eu quero fazer e deu início também com a nova roupagem dentro da legalidade, o voluntariado empresarial. Então nós temos aqui, né, essa ideia que eu vou fazer um voluntariado partindo do princípio que eu não estou indo porque eu tenho pena, porque eu tenho dó, porque eu sou rica, eu tenho sobrando, eu vou dar o que resta. Não, mas porque eu parto do princípio que o outro é digno, ele tem os seus direitos, seus deveres, ele é um cidadão. E ele, enquanto cidadão, ele é parte da sociedade. Então, ele também tem os seus direitos por lei. Então, vale a minha ajuda, mas vale também olhá-lo como uma pessoa corresponsável. E você que desenvolve essa atividade também é corresponsável para que esse cidadão que você está ajudando também se sinta parte da sociedade. Não se exclua, não que se sinta periférico, mas que ele se sinta parte, construção nessa sociedade. Aqui eu coloquei, o que busca são ações que estejam sustentadas na ideia de compaixão, mas também de transformação. Voluntariado, transformação na sociedade. Então, essa ação, estas tantas ações que acontecem hoje, transforma a sociedade? Traz dignidade para aquela pessoa que é ajudada? Ou eu continuo só ajudando? Eu vou lá, levo e faço, estou fazendo algo bom, mas não está completo. Para que essa ação seja completa, eu tenho que levar a dignidade, fazer com que aquele cidadão saia daquela situação de dependência, que ele consiga se reerguer e se sentir parte da sociedade. E aqui então tem duas ações importantes no voluntariado. Primeiro, você tem que ter tempo, tá? Não adianta você sonhar com o voluntariado segundo ano, entrando aí para um terceirão, até para um bem mais próximo aí de um momento de vestibular e tudo mais, escolha profissional, e você não ter, eu quero ter tempo. Você tem que elaborar, tirar tempo. Que tempo que eu vou tirar do meu tempo de estudo e tudo mais para desempenhar uma ação solidária? Vai ser de 1 hora, meia hora, 2 horas? Esse tempo. E a aptidão. Eu tenho que escolher o meu voluntariado a partir daquilo que eu tenho como aptidão. Eu leio bem, então contação de história, eu sou boa em contabilidade, em números, de repente eu vou trabalhar numa ONG, na parte administrativa, e aí cada um, olhe, se observe, dê significado aos teus sentimentos, ao teu conhecimento e tire um tempo da tua vida. Embora a gente fale, não tenho tempo, temos. A gente tem. Talvez o momento não seja agora, mas vai chegar esse momento. Então, se organize segundo ano. Se organize para que no futuro você tenha tempo para, além do teu tempo para você, mas para os outros. Essa, então, aptidão. E ela exige também que seja, eu diria, sistematizada. Então, se você vai numa ONG, né, e você diz, não, eu quero vir aqui todas as quintas-feiras, das 2 às 3 da tarde, das 14 às 15 horas, então você tem que levar aquilo a sério. Você não pode chegar, olha, não, a não ser que aconteça uma eventualidade. Então, tem que ter tempo e aptidão. Assim são pedidas as empresas, tá? Para que não fique aquela coisa instável. Vem, não, tem que ter um segmento, tem que ter um planejamento para que aquilo realmente, porque vai demandar de você entrega. Senão não é voluntariado, né? O voluntariado, sim, ele é trabalhoso. Ele é trabalhoso. Eu trouxe aqui, a realização, o último dado que eu consegui, tá? É de 2018, de pessoas nesse Brasil, estamos falando de sociedade brasileira, que desenvolvem trabalhos voluntariados. Então, eu trouxe aqui a taxa de realização por escolaridade. Então, pessoas que têm, voltou aqui, ensino superior, 8%, ensino médio 4,7%, fundamental completo e médio incompleto 3,4%, sem instrução, que essas pessoas praticam voluntariado 2,9%, e aqui vai trazendo também a frequência no trabalho voluntário, a idade do trabalho voluntário. Então essa tabelinha está bem atualizada, cadê? Está sumindo.
está aqui, está bem atualizada, que é sobre os dados últimos das pessoas que desenvolvem este trabalho voluntariado, tá? Então vocês peguem lá. E aí eu trouxe também uma tabela que está explicando, então o que é um trabalho voluntariado? Vou ler para vocês. É um trabalho sem remuneração que tem por objetivo ajudar outras pessoas. As atividades praticadas podem ser em diversas áreas, tais como hospitalar, creches, asilos, ONGs ou em qualquer outro lugar que haja necessidade de ajuda social. Então ela precisa ser planejada. Então o fato de você doar, campanha do agasalho, doa uma roupa, campanha do chocolate, doa um chocolate, isso é importante, mas para que se torne uma ação de voluntariado, demanda planejamento, demanda aptidão, demanda o teu tempo e demanda uma organização na área que você estiver ajudando. Então vamos prestar um pouco de atenção nisso e eu trouxe aqui os benefícios. Que benefícios traz? São dados também bem recentes para as pessoas que praticam voluntariado. Eu posso falar isso porque eu gosto, eu pratico voluntariado, então eu falo, embora esteja aqui cientificamente comprovado. Então, traz o quê? Ajuda a fazer novos amigos, é muito bom ter novos amigos, tá? Potência e autoestima, você se sente bem, porque você está ajudando, você fala, poxa, como eu posso ajudar? Como tem pessoas que precisam daquilo que eu pensava que não era importante, mas para o outro é importante. Promove a saúde mental, promove a saúde física, reduz o estresse, promove a sua interação social, porque sempre tem aqueles eventos em que você precisa participar e, consequentemente, traz alguns valores importantes na tua formação humana, no teu crescimento enquanto pessoa que quer a felicidade, que é o altruísmo, já falamos sobre isso, a solidariedade, que andam ali, parzinho, uma pessoa que dedica o tempo, que fala, não vou deixar de ir uma festa, porque eu tenho um compromisso em tal lugar, de tal hora, que eu me comprometi. E as pessoas estão contando comigo e eu entreguei aquele meu tempo, mas é um gesto imenso de altruísmo e de solidariedade. E sem pensar que não tem um retorno financeiro, não tem uma remuneração, porque você é voluntário, você é voluntária, tá? Você não é funcionário. Então você faz, porque em primeiro lugar vem o quê? O amor ao outro. Então eu vou dar para o outro aquilo de melhor que eu tenho. O meu tempo, minha aptidão e a minha organização, o meu comprometimento. Então, no ponto de vista religioso, eu trouxe aqui, pressupõe, ponto religioso, pressupõe que é uma prática que salva a alma, dá aquele alívio na alma, esse das tradições religiosas, No ponto de vista política, traz aquela ideia de cidadania. Eu estou promovendo, eu estou oportunizando aquelas pessoas que eu estou atendendo a se sentir cidadão, a se sentir parte. Então, a questão religiosa e a questão também da cidadania, a questão social, as duas desde o início caminham juntas, E aqui a questão da caridade. A caridade não é dar esmola. A caridade aqui perpassa aquela ideia de amor ao próximo. Como a irmã Dulce, como outros líderes religiosos que entregam a sua vida para o outro, sem esperar que vai ter até um obrigado de volta. Não vai ter. Então, a caridade perpassa isso. É uma herança cultural e religiosa, reforçada pelas crenças, pelo sistema de valores e o compromisso com determinadas causas. Isso quando eu tenho um engajamento. Então, você do segundo ano é chamado a rever. Nós estamos fechando o nosso primeiro trimestre, todos os assuntos estudados, a rever e dar significado às suas ações, a dar significado, a dar sentido para a sua vida. Então você viu o vídeo lá, O que é sentido para a vida, o que dá sentido para a vida. Tua vida tem sentido? Então essa reflexão veio num bom momento, sempre há um bom momento para fazer reflexões assim, voltadas para a vida. Então eu deixei aqui uma atividade, não é para escrever nada. Essa atividade você vai assistir 2 vídeos. Esse primeiro vídeo é uma entrevista, tem uma duração de 20 minutos, 22 minutos, mas por favor, assistam todo ele, que vai exatamente fazer com que você entenda o que é um trabalho voluntário e vai dar indicações de como você pode estar agregando no teu currículo também os trabalhos voluntários, quando falamos de trabalho voluntário empresarial, o terceiro setor, tá? E o outro é um documentário
que eu fiquei emocionada, porque ele traz exatamente, eu coloquei como doação, ele mostra várias atitudes de um grupo em diversas áreas, doando, ajudando o próximo. Então, segundo ano, revisem tudo isso, façam uma boa reflexão. Faça uma boa reflexão, tenta buscar cada vez mais dar significado às coisas que você vive. Porque às vezes eu vivo em casa e eu penso que aquele viver em casa, mas para quê? Eu vou fazer o quê? Dá significado, o próprio sentido de ajudar em casa. Então, pela idade de vocês, eu acredito que poucos de vocês, ou quase não tem, que desenvolvam um trabalho voluntário. É o que eu penso, é isso? Depois podemos estar conversando se você desenvolve algum trabalho solidário, algum trabalho voluntário. Se você tem esse trabalho, comece a conhecer mais desse trabalho. Como começou, quem fundou, quais foram os objetivos desse trabalho, tá? Para que você dê significado. Não fique só naquela ideia, não, eu vou sair de casa porque estou entediado, porque estou entediada. Não pode. Essa ideia aí é de assistencialismo, que não é isso que a sociedade espera hoje. Hoje esperamos a atitude de pessoas que se comprometam, de pessoas que dediquem tempo, de pessoas que planejem para uma ação bem feita. Nós temos aqui na escola várias ações de voluntariado aqui na escola, que eu desenvolvo com os jovens. Não chega a ser a longo prazo, porque nosso tempo escolar, pedagógico, ele é curto. Mas quando voltarmos, podemos estar conversando, se for do interesse de vocês, conhecer algum local que desenvolve um trabalho voluntário e lá nós podemos conversar, interagir um pouco com aquela realidade, entender aquela situação. Então, acontece muito voluntariado assim, uma vizinha que não está trabalhando e naquele mesmo espaço as mães trabalham, tem criança pequena. E aquela vizinha começa, eu cuido do teu filho, eu cuido do teu filho. Isso aí é um voluntariado individual, que ele também é importante, tá? É aquele, vou cuidar do vizinho porque a vizinha vai trabalhar e aí dá um trocadinho depois ou ajuda com alguma coisa. Muitos entendem isso como um voluntariado, mas a ideia que eu estou querendo passar para vocês, não. A ideia que eu quero que o segundo ano comece a pensar para um projeto de vida é o voluntariado organizado, esse voluntariado comprometido, que você tenha que ter tempo, aptidão, escolher uma área que você possa se doar, que é uma doação, não ter uma remuneração e você vai cumprir com aquele horário semanalmente, regularmente, preparado para aquela ação. É essa ideia que nós temos como formação humana para que você inclua no teu projeto de vida, que serão agora os nossos próximos temas, projeto de vida, que vai fazer parte também o voluntariado. É um convite. Então, vamos nos organizar, vamos preparar, ouça com atenção, leia o material com atenção, se organize nas suas atividades e não deixe de fazer as atividades de FHCR. É um momento que você tem de pensar um pouquinho na tua formação humana. Tá? Entender um pouquinho esse universo religioso nessas questões sociais. Vamos transformar a sociedade com a tua ajuda. Fica com Deus e até a próxima.